Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje vou trazer um assunto muito importante: carbono quiral. Por que estudar carbono quiral é tão importante? Uma, porque cai muito nos vestibulares, e outra, porque para entendermos a isomeria óptica, que é um assunto que eu vou tratar em um outro vídeo, vocês precisam saber o que é um carbono quiral. E o que é um carbono quiral? Um carbono quiral é aquele que não apresenta plano de simetria, ou seja, é um carbono assimétrico. E para ser assimétrico, o que ele precisa ter? Ele precisa ter 4 ligações simples. Só isso? Não. Cada ligante dessas 4 ligações simples ao carbono precisa ser diferente. Então, resumindo, carbono quiral é aquele que apresenta 4 ligantes diferentes. Então, quando nós vamos olhar uma estrutura, nós temos que verificar somente os carbonos que têm ligações simples, os ligantes desse carbono e saber se eles são diferentes. Esse carbono aqui tem 3 hidrogênios já, então ele não vai ter 4 ligantes diferentes, portanto este carbono não é um carbono quiral. Esse carbono aqui, esse carbono ele tem um ligante que é o CH3, o outro ligante que é a hidroxila, um outro ligante que é toda essa parte aqui e um outro ligante que é o hidrogênio. Então esse carbono ele tem 1, 2, 3, 4 ligantes diferentes. Se ele tem 4 ligantes diferentes, ele é assimétrico, não tem plano de simetria, então ele é um carbono quiral. Normalmente representamos um carbono quiral com o sinal do asterisco. Esse carbono, ele tem 2 hidrogênios, então ele já não vai ser um carbono quiral, porque ele precisa ter os 4 ligantes diferentes. Esse outro carbono tem 3 hidrogênios, também já não vai ter 4 ligantes diferentes, não vai ser carbono quiral. Então nessa estrutura nós temos um carbono quiral. Existem estruturas com 2, 3, 4, N carbonos quirais, depende do tamanho da estrutura. Nesse outro exemplo aqui, esse carbono tem 3 hidrogênios, então ele já não vai ser um carbono quiral. Esse carbono tem o CH3, OH, hidrogênio e todo esse grupo aqui que é a carboxila. Então esse carbono, ele tem 4 ligantes diferentes, ele vai ser um carbono quiral. Logo, ele não tem um plano de simetria, ele é um carbono assimétrico e representamos com asterisco. Esse carbono já tem uma dupla ligação, então não existe possibilidade para 4 ligantes diferentes. Quando a cadeia é fechada, como analisar os ligantes diferentes de um carbono? Esse aqui já tem 2 hidrogênios, então não temos possibilidade para ele ser um carbono quiral. Esse carbono aqui, ele tem um CH3, ele tem um H e ele tem, se vocês forem analisar o ciclo no sentido anti-horário, o ligante dele vai ser OCH2, certo? Nesse sentido aqui, ó, primeiro é o O e depois o CH2. Quando formos analisar o ciclo no sentido horário, nós vamos ter o CH2 e depois o oxigênio. Então os ligantes são iguais, eles mudam a ordem, é o OCH2 e depois é o CH2O. Então se existir uma mudança na ordem, nessa posição, seja de uma dupla, ou de uma ramificação, ou de um grupo funcional, ou no caso aqui do heteroátomo, isso significa que nós temos sim 2 ligantes diferentes. Então, esses 2 mais esses 2 são 4 e aqui nós temos o nosso carbono quiral no ciclo. Olhem esse caso aqui. Esse carbono não existe possibilidade para ser quiral. Por quê? Porque ele tem uma dupla ligação. Nem esse carbono, nem esse carbono. Esse carbono aqui, se a gente for analisar, estão faltando 3 hidrogênios para completar as ligações. Então nós temos 3 ligantes iguais, já não pode ser quiral. Nesse outro carbono aqui, faltam 2 hidrogênios. Também já não existe possibilidade para ser quiral. Nesse outro aqui, faltam 2 hidrogênios. Também já não pode ser mais um carbono quiral. Nesse aqui, nós vamos ter
um hidrogênio faltando para completar as ligações do carbono. E aí, analisando os ligantes, nós temos um CH3, um hidrogênio. No sentido horário, vocês vão ter aqui, ó, CH2, CH2, um C, dupla C, aqui tem um CH3, aqui vai ter um CH e um C dupla O. Nesse sentido. Quando vamos no sentido anti-horário, vocês vão ter um C dupla O, o C quadrupla, e aqui vem o CH2, CH2. E aí aqui, claro que tem o CH3. Então, teve uma mudança na ordem? Teve. Logo, esse carbono aqui é um carbono quiral. Ele é um carbono assimétrico. Entenderam o que é um carbono quiral? Então, espero que vocês tenham entendido, porque é muito importante saber o que é um carbono quiral para poder entender a parte da isomeria óptica que eu vou explicar na sequência em um outro vídeo. Certo? Grande beijo, tchau, tchau e até a próxima aula.